Essas plantinhas aqui, é assim, cada uma tem uma história, assim. Muitas a gente comprou, pega na rua. Eu tinha um projeto, assim, de fazer um jardim aqui em casa só com planta de rua, dessas catadas, assim. Eu gosto das plantas, principalmente dessas suculentas, de cactos e do mangue, que tem uma relação escultural, né, as plantas são quase esculturas, né? Tanto o mangue, né, com as raízes todas assim, as suculentas que parecem pequenas pedrinhas, né? E o cactus, né, que ele é uma escultura mesmo, né? Então a minha relação com as plantas, eu gosto mais desse tipo de planta, assim, né? E aí eu fico tentando achar essas plantas, né? Meu nome veio do coração, da bondade e do bom gosto de minha avó, que chamava Margarida. Ela então achou que Lélia, ela sabia que Lélia era uma orquídea. E foi a primeira vez que ela era uma pessoa muito silenciosa, sabe? Mas uma mulher muito sensível, muito inteligente. E minha mãe pediu para escolher meu nome. Ela me deu um nome e até hoje eu sou feliz com ela. Assim que ela sai. Olha só, eu comecei minha relação com a planta, assim, abri os olhos para as plantas quando comecei a fumar. A gente amadurece tudo, né, na cabeça, acho que tem um pouco a ver. Porque eu vi o tanto que uma planta podia fazer algum efeito, sabe? Aí você acorda para perceber que tudo que você come é planta. Todo arroz, feijão, inhame e carne é planta transformada. É boi que come planta, galinha que come planta, galinha que come inseto que come planta. Planta é a base. Elas alteram muito o ambiente, seja em forma visual, geometria, seja no cheiro. E nesses aspectos, por exemplo, da arruda, aspecto de proteção, aspecto mágico, místico. Então eu tinha uma prima que ela viajava, ela fazia todo tipo de benzeção. Eu disse, filhinha, você vai benzer? Não, filho, não vou benzer não. Minha mãe bateu no menino porque eu nem sabia. Ela foi chamar minha mãe. Seu Rosa, olha, se você não prestou pra nada, você não faz isso porque a sua filha, ela é grande benzedeira e na hora que eu for embora, ela que vai ficar no meu lugar. E ela vai benzer sim. E eu fiquei assim, tomei assim uma coragem, mas só que me cortou a fé. Se a pessoa tem fé, eu rezo, mas nunca mais as palavras, porque o importante é as palavras. Então eu peguei e fiquei com as palavras. E continuei benzendo, todo mundo que vem. Aí veio uma mulher aqui também, que ela é. Então eu falei que ela, contei pra ela, né? Se você não acreditar, não é qualquer eu não fiquei, quebrou meu encanto. Porque a benzeção, é uma experiência que ninguém sabe explicar para ninguém. Na verdade, eu comecei a plantar na rua antes de construir minha casa, né? Aí, depois que eu vim, que acabei a casa, vim morar, o jardim olímpico já estava grande, já era uma ideia de vir para uma rua já florida, uma rua arborizada. A minha vontade mesmo é ver a rua onde eu moro bem florida, bem arborizada, né? Só que eu não posso convencer todo mundo. Essa aqui
eu fiz uma viagem e encontrei essa planta na rua e eu vi que ela dava essas pequenas microfolhas em volta de toda a folha, assim, contornando, e eu achei isso incrível, né? E aí eu peguei essas bolinhas assim, ó, que você pode tirar. Peguei, pus dentro do bolso e trouxe pra casa. Chegou aqui, eu pus no vaso, assim, nem dei muita importância. E agora já cresceu aqui, tem outra muda ali, já dei pra um monte de gente. A minha irmã também já plantou na casa dela. Aqui, ó, esse aqui também tá vendo? Que ela ele cai na terra e já vai crescendo e já vai assim. Eu acho um tesão esse negócio da planta ir multiplicando assim, igual louco, né? Tem sim a milionésima parte dividida por 1 milhão que gosta de planta, mas não tem nem a sombra dela, nem o som dela, nem o conhecimento dela, nem a sensibilidade dela. Eu não sei se eu gostava mais das flores ou dela, acho que era das duas. E eu fui criada muito por ela por causa disso. Que a família era uma família bem assim, gostava de dinheiro, tinha tios muito ricos, etc e tal. Gente que gostava de aparecer, alguns até escritores, etc e tal, diretores e tudo. Minha tia jardineira foi a pessoa mais importante da minha família. Então a planta afeta a consciência é uma coisa muito... Não existia essa possibilidade para mim antes. E aí eu comecei a ver que as plantas eram muito macro. Você começa a acordar, por exemplo, para a geometria, para a imagem da planta, você vê o tanto que ela é uma coisa... Ela é um padrão geométrico, cada um, como se tivesse um programa assim, né, de computador, que você coloca um cálculo, gera uma equação, corpo físico da equação. Então é uma coisa assim que dá trabalho, mas não sei, é aquela coisa minha. E não dá, minha filha de dar comissão, mas só fica mais 3 horas cuidando da planta, isso é problema meu. Não gosto que me entre na minha coisa não, porque tudo que eu tenho eu agradeço a elas, filho. Eu converso, estou sentindo dor, às vezes estou nervosa, tem dia que a gente não está bem, e eu converso, eu me torno jovem, eu não sou brava, não sou ruim, não sou coisa e tal. Então as plantas me florescem, as plantas me crescem, as plantas para mim, você sabe que as plantas para mim é mais que meus próprios filhos? A planta é uma referência, eu acho que você não consegue construir uma casa, uma cidade, um espaço sem as plantas. Eu acho que as plantas são fundamentais para o espaço ficar aconchegante. Mas olha, essa pitangueira ela vai dar certo, cara, eu tô botando fé. A gente ficou tão chateado quando mudou pra cá e tava cortado, a gente descobriu que tinha acabado de cortar. A mangueira, assim, foi até bom, porque acho que ia dar muita sombra. Imagina uma árvore ali, assim. Agora um pé de pitanga, né? Ela era uma florista. E ela tinha o jardim mais bonito do mundo. Não era de Belo Horizonte, não. A casa dela era uma casa de 10 metros de largura, mas tinha 80 de fundo. Então ela tinha, no fundo dela era uma coisa, não dá nem para explicar. Ela foi ver meu pai e foi levar uma rosa para ele. Ele estava muito doentinho, meu pai. E não era ela, ele não tinha sensibilidade dela. Ela então abriu, estava um embrulho assim, eu lembro como se fosse hoje. Era um negócio desse tamanho assim. Umas 18 rosas, em tom amarelo e rosa. Amarelo e rosa. Eu nunca mais vi nada nem mais ou menos parecida. Nem pela textura, nem era um veludo, nem pelo o cheiro, não era um perfume, não, era um cheiro de terra. Mas era uma coisa. Aí eu até briguei um pouco com ela, porque ela estava meio... tinha muita dificuldade de mexer na terra, porque ela estava muito doente. Eu falei com ela, tia, pelo amor de Deus, me ensina como é que você fez isso. Ela falou, Lélia, eu não lembro mais. Comecei com um plantinho aqui, casei com outro aqui, tirei um galinho ali, por tanta coisa, que quando eu vi essa flor, eu falei, bom, essa não fui eu, foi Deus que pôs aqui, porque não tem uma coisa lógica.
A terra vai indo, ela vai ficando cansada, a terra, aí você vai ter que mudar, você pôr um remédio igual aquele negócio ali, eu tô falando com você igual aquele negócio ali, aquela planta, eu ia jogar fora, sabe? Já tava aquele engaço assim, tudo assim esquisito aqui, e eu logo que eu plantei essa mamãe, eu falei assim, gente, se a gente ficar velho, fazer com a gente a mesma coisa, porque a gente está velho, a gente já fez muita maravilha, ela foi muito bonita de encantar todo mundo, então por que está aquele engacinho? Eu vou jogar a lata fora. Então eu pus a lata ali e fui conversando com ela, eu falei assim, você foi tão bonita, todo mundo gostou, achava você linda, que ela é caidinha, você vê que ela é uma... Olha lá.